Nós estamos aqui novamente na nossa Escola Bíblica Online e hoje nós vamos estar estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versos de 1 até o verso 18. E eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 até o 18. Leamos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, as que se não veem, são eternas. Amém. Vamos então fazer agora uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é verdade, ela é a vida. E pedimos que o teu Espírito, através da Escritura Sagrada, venha falar ao nosso coração as verdades eternas que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui, então, agora no capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo está aqui, né, falando para nós a respeito, nesse caso aqui, ele está nos dando uma ideia, né, da glória do Evangelho, né, da bênção que é o Evangelho em nossa vida. Mas nós não podemos perder de dimensão o que estava acontecendo na igreja de Corinto.
Como a gente já viu no estudo da primeira carta, existiam ali algumas pessoas que eram especialmente os judaizantes, judeus, que estavam entrando nas igrejas onde Paulo pregava, e eles tentavam ali pregar um outro evangelho, né? Havia também os gnósticos que tentavam pregar uma outra mensagem, tentavam fazer com que Paulo, que a mensagem de Paulo se desvanecesse, não é? Que a mensagem de Paulo se diluísse. E Paulo, então, escrevendo aqui aos Coríntios, mais uma vez, de alguma maneira, ele está fazendo uma defesa da mensagem que ele prega, né? Uma defesa da mensagem que ele prega e também uma defesa de si mesmo a respeito de como ele se comportava. Porque aqueles judaizantes, eles eram pessoas que traziam aquele ranço do judaísmo, do farisaísmo, não é? Em que aquelas pessoas, elas queriam aparecer, elas queriam ser vistas, elas queriam popularidade, e, queridos, a coisa não é diferente. Hoje em dia, nós vemos muitas vezes nas igrejas, eu que já sou assim cristão há muito tempo, né, alguns irmãos são mais novos na fé, a gente percebe que algumas pessoas encontram na igreja um lugar onde elas querem ter popularidade, elas querem ter poder, elas querem ter autoridade sobre as outras, elas querem ser expoentes. E isso é uma coisa, é um ranço que o judaísmo carregava, né? De pessoas que queriam aparecer. E, infelizmente, a natureza humana ela tem isso, né? As pessoas, para se autoaceitarem, as pessoas, para se aceitarem a si mesmo, elas precisam de reconhecimento, elas precisam da glória dada pelos outros, elas precisam se sentir melhores do que as outras, precisam se sentir superiores do que as outras. Eu até digo assim que quando uma pessoa chega e diz assim, eu estou doente, e aí a outra pessoa diz assim, ah, mas isso não é nada, a minha doença é maior que a sua. As pessoas querem até ter a doença maior do que a outra, né? Porque não consegue visualizar e vislumbrar que o outro possa ser está passando por uma situação mais difícil, que o outro tem uma necessidade que precisa ser ajudado. Assim também nós vemos nos dias de hoje como acontecia naquele tempo. E Paulo, então, nessa defesa do evangelho, Paulo, nessa defesa da verdadeira mensagem de Cristo, ele começa, então, a enfatizar várias verdades aqui. Então, a primeira verdade que Paulo coloca aqui é que o evangelho, ele é um evangelho glorioso. E por que que ele é um evangelho glorioso? Porque o evangelho não é produto da mente humana. O evangelho tem origem no céu. Ele diz, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não é? E ele, então, ele diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando na astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, não é que ele Paulo, ele diz o seguinte, ele perseguiu a igreja, mas Jesus o procurou, Jesus o perdoou, Jesus o transformou, e Jesus transformou aquele homem que era o maior perseguidor da igreja como o maior plantador da igreja. Ele era o homem mais perseguido, perseguidor, e se tornou o mais perseguido. Então, nós vemos aqui que o evangelho ele nos dá uma força para enfrentarmos o sofrimento. Ali ele vai dizer assim, nós não desfalecemos, ele diz aqui nesse texto, né? Nós não desfalecemos mesmo diante de todas as adversidades. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Paulo diz, não desfaleço, por quê? Porque eu fui o maior perseguidor e hoje sou o mais perseguido, mas eu sei em quem eu tenho crido. Não é? Ele diz, eu bem sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo. Segunda coisa, o evangelho nos dá força para enfrentar esse sofrimento. Não há vida cristã sem luta, queridos. A fadiga, muitas vezes, ela não é física, a fadiga é espiritual, para nós nos mantermos firmes. Amém? Muitas pessoas pensam, pregam, inclusive, que hoje em dia, que o cristianismo, ele é um cristianismo tranquilo, nós podemos viver e vivemos uma vida tranquila, porque Deus vai nos abençoar em tudo, e nós não vamos sofrer perseguições, não vamos ter problemas, mas pelo contrário, a palavra de Deus nos diz aqui, Paulo diz, nós não desfalecemos. Esse sentido de não desfalecer indica que
ele passava por lutas que poderiam levar ele a desfalecer, né? Uma terceira coisa que nós vemos aqui é que o evangelho ele nos capacita para nós sermos íntegros na nossa pregação. O cristão verdadeiro vive na luz, não tem nada para esconder. Os falsos mestres, eles ocultavam a sua verdadeira motivação. Eles tinham uma mensagem falsa, expedientes escusos, é, é, tudo baseado nesse objetivo de obter projeção, de obterem vantagens pessoais. E Paulo diz: eu não tenho nada a ocultar. Pelo contrário, eu rejeito as coisas que por vergonhosa se ocultam. Paulo está dizendo aqui que muitas pessoas elas pregam o evangelho com uma ação vergonhosa, não é? Eles trabalham querendo obter projeção, ter vantagens pessoais. E aqui esses homens estavam meio que tentando competir com Paulo com relação ao evangelho que ele pregava. E ele diz: pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Quer dizer, já naquela época existiam aqueles pregadores que procuravam a adesão das pessoas, procuravam a glória pessoal, fazendo uso de astúcias. O que significa essa palavra astúcia? Essa palavra astúcia são truques, não é? Apelos emocionais para induzir as pessoas. A astúcia é a mesma coisa que a serpente usou para enganar a Eva. Então, há pessoas que às vezes se introduzem no meio da igreja, estavam se introduzindo na igreja de Corinto, usando de mentiras, usando de enganos. Quando a gente vive a vida cristã e passa pela igreja no decorrer da vida cristã, as pessoas mais experientes na obra do Senhor, os missionários, os crentes mais antigos, podem testemunhar disso. Que muitas vezes nós vemos pessoas que chegam à igreja, mas o propósito deles não é servir ao Senhor, o propósito deles é obter algum tipo de vantagem, obter algum tipo de lucro, obter glória para si mesmo. Então, fazem isso que fazendo uso das astúcias do mundo, que são baseadas no engano e na mentira. No engano até mesmo de quem eles são, de como eles veem a verdade, não é? Eu já vi pessoas que, puxa vida, me apoiaram em algumas coisas, estiveram ao meu lado, e depois, muitas vezes, baseado nas mesmas coisas, me atraiçoaram, se voltaram contra mim, e eu estava ali com o meu coração o mais simples possível, tentando fazer o bem para as pessoas, e vendo pessoas se levantando contra mim. Isso já passou por mim em igrejas por onde eu passei, não é? Por quê? Porque aquelas pessoas estavam querendo glória para si mesmas, estavam querendo satisfazer o seu ego e não estavam preocupadas com o reino de Deus, com o crescimento da obra do Senhor. Isso é uma grande lição que nós temos que aprender aqui na palavra de Deus, que Deus não se alegra com esse tipo de comportamento astuto, de engano, de mentira, tudo esse comportamento, ele tem um autor, e o autor é Satanás. A serpente é que foi astuta, e nós, no reino de Deus, nós não devemos ser astutos, nós devemos ser, como podemos dizer, cautelosos. Amém? Devemos substituir a astúcia pela cautela, porque a astúcia, muitas vezes, ela pode ser diabólica. Outra coisa, o cristão verdadeiro, ele não adultera a palavra de Deus. Diz aqui, pelo que rejeitamos essas coisas vergonhosas e nós não adulteramos a palavra de Deus. Essa palavra adulterar é a mesma palavra que era usada pelos gregos para aqueles produtores de vinho, que depois de terem produzido o bom vinho, eles jogavam água no vinho, misturavam água, diluíam o vinho. Então, esta palavra adulterar é a mesma palavra que diz para diluir. E Paulo diz: nós não diluímos o evangelho de Deus, não é? Por quê? Porque diluir faz o quê? O evangelho diluído, ele é para agradar os homens. Paulo não está preocupado com popularidade, mas em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente começa a diluir o evangelho para que ele se torne palatável a todas as pessoas. Ou seja, não precisa servir a Deus assim, você pode ser só um frequentador da igreja, está tudo certo, você pode continuar pecando, porque afinal de contas, quem não peca, não é verdade? Então nós vamos diluindo o evangelho
ao sabor da vontade das pessoas e não para agradar a Deus. Quando nós devemos, para agradar a Deus, pregar o evangelho como ele é, certo? Com suas é, é, partes extremamente misericordiosas, mas também com o julgamento de Deus e o juízo de Deus que virá sobre todas as pessoas, certo? E outra coisa que nós vemos aqui, então, que quem vive na presença de Deus não usa máscaras, porque Paulo está dizendo aqui que nós nos recomendamos à consciência dos homens na presença de Deus pela manifestação da sua vontade. E, então, Paulo está falando aqui, quando ele diz dessas pessoas que diluem o evangelho e que eles não têm boa consciência, é que o verdadeiro cristão ele não usa máscara. Aquelas pessoas elas eram umas mascaradas, elas se escondiam atrás de uma máscara, de uma falsa personalidade, né? Aparentar para os outros aquilo que você não é. É um teatro, né? Então, as pessoas, às vezes, elas estão ostentando na igreja, ostentando na sociedade, uma pessoa que elas não são de verdade. E Paulo ele deixa bem claro que a consciência dele ela estava tranquila, porque ele tinha uma consciência tranquila, porque aquilo que as pessoas conheciam de Paulo era que era a verdade, certo? Ele não estava se ocultando, ele não estava se escondendo, né? É, então, esse é mais um ponto. Quando nós olhamos aqui no versículo 3, ele diz: Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E ele diz, deixa eu ler aqui mais adiante, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, aqui Paulo está falando que o evangelho, ele para algumas pessoas, ele é para a salvação, e para outras pessoas, ele é para a perdição. O evangelho salva ou condena, leva à vida eterna ou à morte eterna. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê, certo? Então, se a pessoa não crê, ela não será salva. Jesus mesmo diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, o evangelho não é um evangelho escrito para agradar o coração das pessoas, o evangelho de Deus ele não depende do resultado. O evangelho de Deus ele é poderoso independentemente do resultado, certo? Ele é uma verdade, vai depender de quem recebe essa verdade aceitar ou não. E, e diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que muitas pessoas elas ficaram cegas. O diabo ataca as pessoas com cegueira espiritual, cegueira no entendimento. É Satanás quem mantém as pessoas prisioneiras no entendimento, através de muitas astúcias. Infelizmente, queridos, muitas vezes essa mentira diabólica vai entrar. Lembra quando Paulo fala sobre doutrinas de demônios? Muitas vezes essas mentiras vão entrar na cabeça das pessoas através de falsos ensinos religiosos, através de falsos mestres, através de uma pregação falsa, de um evangelho falso. Eu acho curioso como a gente que vive esse tempo presente, nós temos vivido um tempo, queridos, que tem aparecido várias novas doutrinas no meio da igreja, várias novas revelações, porque agora as pessoas estão recebendo uma nova revelação, e começam a surgir mentiras no meio da igreja, falsos ensinos, coisas que não estão na Bíblia, coisas que não fazem parte do Evangelho, começam a se misturar com o verdadeiro Evangelho, criando a aparência da verdade, não é? Então, quando a gente abre a internet, começa a ver os vídeos, hoje mesmo eu estava vendo ali um vídeo que apareceu no YouTube, e ali várias irmãs pregando e falando sobre uma nova versão do Evangelho, uma nova forma de ver o Evangelho. E ali começaram com umas doutrinas que, para falar a verdade para vocês, eu nunca ouvi falar. Olha, se a gente procurar em todos os escritos dos grandes teólogos de toda a história, nós não vamos encontrar o ensino dessas pessoas, porque são doutrinas novas.
contrariando totalmente aquilo que está escrito, que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele diz que o evangelho não é de particular interpretação. Não pode aparecer uma pessoa agora do nada, depois de 2000 anos de cristianismo, e dizer que recebeu uma revelação nova. Porque essa revelação nova, se não foi dada a toda a cristandade no decorrer de todos esses séculos, é porque ela é mentira, é falsa, porque Deus vem salvando pessoas ao longo de todos esses séculos, todos aqueles que ouviram o verdadeiro evangelho e aceitaram o evangelho de todo o seu coração, elas foram salvas. E não foram salvas por essas novas doutrinas, novas revelações, que pessoas supostamente começaram a receber agora, no fim dos tempos. Amém? Depois Paulo diz aqui que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês se lembram da parábola do semeador? Diz lá que cada semente ela cai num tipo de solo, né? O que faz diferença não é a semente é a mesma. O que faz diferença não é o semeador é o pregador. O que faz diferença é o solo. É aquele que recebe a semente. Muitas pessoas recebem a semente e aí, dependendo de como ela recebe a semente, aquela semente vai germinar ou não. E existe uma semente que cai num solo pedregoso e ela não encontra onde se fixar. E aí a Bíblia diz que vem, então, Satanás e rouba aquela semente. Muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás porque elas são um solo rochoso, um coração endurecido, pessoas que têm um coração duro, que não querem ouvir a verdade do evangelho, e o diabo vem e aproveita e rouba, cegando o entendimento dessas pessoas, né? Então, essas pessoas, elas ficam completamente cegas, por quê? Porque elas não deram ouvidos à verdadeira luz do evangelho. Amém? Prosseguindo aqui. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que ele está falando aqui? É que porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Na primeira criação, os irmãos lembram, quando Deus fala lá em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. Ali Deus diz a palavra lá, havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Deus mandou a luz e a luz brilhou nas trevas. Na primeira criação, Deus mandou haver luz. Já na segunda criação, que é esta que Deus traz através de Jesus Cristo, a Bíblia diz aqui, ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Amém? Então, no princípio, Deus disse, haja luz e a luz veio. Agora, ele mesmo brilha em nossos corações. Se os irmãos vão lá no Apocalipse, vão ver que a Nova Jerusalém, ela não tem a luz do sol nem de candeeiro. Por quê? Porque Deus mesmo será a luz para todos aqueles que vão viver ali. Também a palavra de Deus nos diz que a própria conversão do apóstolo Paulo, ela se deu como? Se deu através do resplendor de uma grande luz, né? Quando Paulo se converteu, uma luz mais forte que a luz do sol iluminou o seu caminho. E o que aquela luz fez? Num primeiro momento, ela fez Paulo ficar cego, mas depois fez Paulo enxergar. Para mim, o que aquilo está dizendo é o seguinte, que a luz nos liberta da cegueira espiritual. Quando Paulo viu aquelas escamas caírem dos seus olhos, ali eram as escamas que cobriam os seus olhos no tempo da cegueira espiritual. E a Bíblia diz aqui, então, que é Jesus agora quem ilumina o nosso coração. Nós temos que estar continuamente, queridos, nos expondo à luz. Eu também gosto de dizer que quando a gente vai lá e tira um raio-x, não é? Vai no médico e faz um raio-x, aquele raio-x, aquela luz quase que imperceptível, ela atravessa os nossos órgãos do nosso corpo e expõe os problemas que estão ali, expõe os ossos quebrados, os órgãos machucados e feridos. Da mesma maneira, quando nós nos expomos à luz de Cristo, ali fica exposto o nosso
problema espiritual, o que nós precisamos consertar, o que nós precisamos ser curados. Então, a luz tem este poder transformador de nos libertar da cegueira, de nos libertar das trevas e nos fazer iluminar. Por isso que diz assim, que ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Amém? Verso 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. É interessante que aqui Paulo coloca que, embora o evangelho seja esta imensa luz, esta luz gloriosa, esse tesouro tão maravilhoso, aprove a Deus colocar esse tesouro em vasos de barro, né? Diz aqui assim na nossa lição, olha, nos versículos anteriores, chegamos à conclusão de que o tesouro é a mensagem do evangelho. Os versículos seguintes tratam a respeito do instrumento humano, ao qual foi confiado o tesouro. Os vasos de barro podem ser uma referência às pequenas lamparinas nas quais se colocava azeite para iluminação encontradas nas casas do Oriente Antigo. Eram de baixo preço e se quebravam com facilidade. Com o uso dessa figura, Paulo compara a si e aos demais mensageiros de Deus a vasos que são portadores de uma luz divina, o tesouro. Porque esse contraste descobre-se a fragilidade dos mensageiros, de um lado, e do outro a excelência do poder. Quer dizer, Deus mostra aqui que nós devemos realmente adorar a Deus e não ao homem. Aqueles judaizantes que estavam se envolvendo na igreja, querendo glória para si mesmos, querendo se exaltarem, eles estavam completamente guiados e orientados por Satanás, pelas trevas, porque o verdadeiro servo de Deus, ele é como um vaso de barro. Deve ficar muito clara a sua fraqueza, não é? A suprema grandeza da obra de Deus para a suprema fraqueza do pregador. O que é valioso é colocado num vaso de barro. Assim, o que é valioso não é o vaso, mas é o evangelho. Amém? Então, queridos, todos nós devemos pensar assim. Quando o João Batista viu o Senhor Jesus ali vindo, não é? Ele diz assim que ele não era digno de desatar-lhe as sandálias, não é? Tamanha a honra que ele deu ao Senhor. Dessa mesma maneira, nós devemos entender que nós somos vasos de barro e que a suprema grandeza é da glória de Deus em nossos corações. Aliás, ele diz assim aqui também: vasos que não se deixam destruir. Apesar da aparência externa dos vasos ser absoluta fraqueza, eles são sustentados pelo poder de Deus. Por essa razão, estão sujeitos a ser atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, certo? Então, está dizendo aqui que nós, mesmo sendo vasos de barro, Deus nos deu o poder de sermos feitos indestrutíveis, amém? De sermos fortes. É um paradoxo da vida espiritual. A vida cristã não é uma redoma de vidro, sem riscos, sem problemas. Nós vamos passar assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, quando ele diz atribulado, mas não angustiado, o que é atribulado? Atribulado, já definiu alguém, é um espírito pressionado. Você está debaixo de tensão, de pressão. E quantas vezes na vida cristã nós estamos debaixo de pressão? Estamos debaixo de uma pressão violenta, debaixo de um poder que quer nos amassar, nos derrotar, não é? Mas a Bíblia diz aqui, mas não angustiados. A palavra angustiado significa encurralado, ou seja, nós não ficamos encurralados. Porque se por um lado Satanás tenta nos pressionar, a Bíblia diz lá em Romanos, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Depois diz, perplexos, mas não desanimados. Essa palavra perplexo significa estar em dúvidas sem solução. É quando nós nos vemos, às vezes, queridos, em alguns momentos da nossa vida, que nós não sabemos o caminho. Nós ficamos perplexos, ficamos numa dúvida cruel, o que fazer, e não há uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz, embora fiquemos perplexos,
nós não desanimamos. A palavra desanimado significa um desespero final. Não, nós não deixamos nos levar pelo desespero, porque nós sabemos que Deus sempre tem um escape. Lembra quando a palavra de Deus diz lá, né, que Deus não nos permite ser tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação sempre nos dará o escape? Quer dizer que Deus está sempre zelando pelo seu povo, zelando pela sua igreja, velando por nós. Depois aqui o texto diz assim: abatidos, mas não destruídos. O que quer dizer isso? Abatido, a palavra abatido significa lançar abaixo, ser subjugado. É a mesma coisa quando o inimigo alcançava o guerreiro, o derrubava do cavalo e o colocava debaixo da ponta da sua espada. Significa que o inimigo está abatido, né? O inimigo está subjugado, nas mãos, ao dispor do inimigo. Mas o texto diz, mas não destruído. Significa que, embora o inimigo esteja ali nos subjugando, nós temos a convicção de que não seremos destruídos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra de Deus. Quem tem o Senhor sabe que nunca será destruído, porque tem um espírito imortal. Aquele que crê em mim, diz a palavra de Deus, ainda que morra, viverá. Assim a gente não precisa temer aquele que pode nos tirar a vida, diz o Senhor, mas temer a Deus, que além de tirar a vida do corpo, pode lançar a alma no inferno. É isso que diz a Escritura. Continuando, diz assim: vasos que são expostos. Nesse texto há uma comparação entre o sofrimento dos servos de Deus e o padecimento de Jesus. Os dois primeiros versículos estão elaborados em forma paralela, de modo que a segunda frase contém a finalidade da atitude apresentada na primeira. Vamos dar uma olhada ali, segundo aos Coríntios 4, 10 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa vida mortal. Então, o apóstolo Paulo aqui ele está fazendo um paralelo, né, entre a vida e a morte. A declaração nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, e acrescenta o motivo que estamos expostos à morte, seguida por uma expressão que indica a finalidade para a atitude mencionada no início do versículo. Isso significa dizer que, morrendo diariamente pelo sofrimento provocado pela tribulação e perseguição, quer estando sujeito quer estando sujeito a ser morto por causa da pregação do evangelho, o corpo dos servos é instrumento para a manifestação do Senhor. Trazendo isso, trocando isso em miúdos, a nossa vida ela está sempre exposta ao perigo de morte, como no caso do apóstolo Paulo, que várias vezes esteve prestes a morrer. Nós vimos no outro estudo, né, da outra semana, que o apóstolo Paulo, ele mesmo achou que seria morto e depois não foi morto. Deus deu um livramento para ele lá em Roma. Nós temos que entender que esse risco que nós corremos por pregar o evangelho, ele é um risco que é para a vida, porque se nós levarmos a mensagem do evangelho, as pessoas que ouvirem essa mensagem, elas serão salvas e elas terão a vida eterna. Ainda que a gente possa até mesmo perder a nossa vida física, nós estaremos levando uma mensagem que traz vida. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, diz a Escritura Sagrada. Amém? E o quinto ponto da nossa lição diz assim: o valor incomparável da glória eterna. A última razão para o servo do Senhor continuar no ministério é a comparação que deve fazer entre o que é temporal e o que é eterno. A tribulação é leve e momentânea, verso 17. Em certo sentido, a tribulação de Paulo não tinha nada de leve nem de momentânea. Representava fardo pesado e incômodo constante no seu ministério. Entretanto, se comparada com o eterno peso de glória reservado ao servo de Deus,
a aflição nada pesava e era passageira. Um autor chamado Cruz, ele sugere que o versículo 17 poderia ser traduzido assim: porque nossa leveza temporária da aflição está produzindo para nós um eterno peso de glória inteiramente desproporcional a essa aflição. É complicado, né, essa tradução. Eu prefiro como está. Mas o que ele está querendo dizer, que a aflição, embora seja grande, que o sofrimento do tempo presente ainda seja doloroso, sofrível, proporcionalmente à glória de uma vida eterna, é incomparável. Digamos que Paulo tenha sofrido 20, 30 anos de grandes perseguições e de muitas lutas e de muitas dores. Como comparar esses 20, 30 anos de sofrimento com os milhares e milhares e milhares de anos em que a sua alma venturosa desfrutará da eternidade com Deus? Não pode se comparar realmente. Quando nós estamos sofrendo, nenhum de nós gosta de sofrer. Quando estamos sendo perseguidos, nenhum de nós gosta de ser perseguido. É como se aquilo fosse durar uma eternidade. Sabe, quando as pessoas na Idade Média eram chamadas de hereges, muitos dos nossos irmãos evangélicos passaram por isso. Eles eram encaminhados para uma praça lá na Inglaterra, muitas vezes, e em outros países da Europa também aconteceu isso, como na França. E esses irmãos, então, eram amarrados a um mastro, a um poste, e eles eram instados a negar sua fé, a dizer que acreditavam em outra coisa, que não aquilo na qual eles estavam apegados. E se assim fizessem, eles sobreviveriam. Mas nossos irmãos, tanto na idade da igreja primitiva quanto na Idade Média, não negavam sua fé, mantinham-se firmes. E o que eles faziam, então, eles ateavam fogo, eles eram queimados vivos. Mas a fogueira, ela era uma fogueira branda. Eles não colocavam um fogaréu, como a gente às vezes vê no filme. Eles colocavam um fogo brando. E a pessoa, então, ela era cozida lentamente. Primeiro pelos pés, depois as pernas. Dizem que às vezes demorava 12 horas para a pessoa morrer. 12 horas queimando viva. Os irmãos imaginem fazendo isso pela fé em Jesus, para não negar a sua fé em Cristo. Como podemos dizer que esse é um sofrimento leve e momentâneo? Sofrer tantas horas, alguns imploravam pela morte, e algumas pessoas levavam sacos de pólvora e jogavam o saco de pólvora na fogueira para ver se a explosão acabava com o sofrimento daquela pessoa. Mas muitas, apesar da pólvora explodir, ainda assim continuavam vivas e ainda mais machucadas, feridas, queimadas por todo o corpo. É um sofrimento inimaginável, que 12 horas pode significar centenas de anos de sofrimento numa condição como essa. Mas esses irmãos, eles tinham em vista a glória celestial, eles tinham em vista a eternidade, e eles suportavam com grande coragem aquela fogueira. Isso, queridos, é uma lição para nós que não sofremos muito pelo Evangelho, para nós que às vezes ficamos um pouco chateados ou fazendo biquinho, como diz, porque alguma coisa, uma luta está vindo sobre nós, decorrente da nossa fé, decorrente de perseguições, decorrente de um olhar torto na escola. Mas Paulo diz, mesmo passando por todas aquelas lutas, que deve se considerar aquele sofrimento leve e momentâneo, porque não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu me sinto tão pequeno diante daqueles irmãos, me sinto um servo tão pequeno, porque esses heróis da fé que morreram por Jesus, eles são vidas muito preciosas.
foram grandes lutadores e guerreiros para que esse evangelho chegasse até nós, a quem o fim dos tempos é chegado. Finalmente diz aqui, por causa do valor incomparável da glória que está para ser revelada aos fiéis, não devem eles considerar como alvo da existência as coisas visíveis, mas as coisas que não se veem. Os sofrimentos, as coisas que são experiências visíveis, têm caráter temporal, enquanto aquilo que, por enquanto, não é visível, é de valor eterno e um dia será revelado. Conclusão: que tesouro levamos conosco, mas não para guardar, e sim para distribuí-lo. Entretanto, temos que cuidar para distribuir o evangelho de maneira clara, honesta e sincera. O que significa isso? Releia o versículo 2 e considere de modo como pregavam o evangelho os falsos mestres daquele tempo. Não corremos o risco de cometer os mesmos erros hoje? Ele está se referindo àquela astúcia que nós mencionamos, né? Vamos dar uma olhadinha lá no verso 2. O verso 2 diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Isso quer dizer, queridos, que nós temos que pregar um evangelho puro, puro como ele está na Escritura, não renovado, inventado, né? Que alguns reinventaram o evangelho hoje em dia com mensagens que visam somente o lucro financeiro, sustento material, visam o propósito de tirar dinheiro das pessoas. Esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça de Deus é aquele evangelho que é pregado pela fé, que é pregado sem segundas intenções, somente com o propósito de levar outras pessoas a conhecerem a verdade. Que esse seja o evangelho que a gente prega, que a gente ensina e que a gente crê. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa semana a todos vocês. Se ficou alguma dúvida aí, o texto é um pouco denso, né? Um pouco difícil às vezes de compreender. Faça pergunta ali no grupo, pergunte para nós que a gente vai tentar responder. Essa semana que passou, algumas pessoas fizeram comentários comigo, conversaram comigo em paralelo, e eu gostei muito de poder responder as perguntas e poder ajudar os irmãos a conhecerem um pouquinho melhor o que está escrito aí na palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um bom domingo, uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Amém.